Salve, Chapeleiro! Estamos aqui para gravar mais um resenha. Eu sou o Arthur, estou hoje aqui com o Edu, Salve. estou aqui com o André Salve, salve, rapaziada. e estou aqui com o Luiz. Fala, rapaziada! E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a estreia dos brasileiros na Libertadores. O Edu, você achou que, assim, em geral, sem entrar em detalhe do time, você achou que os brasileiros corresponderam às expectativas nessa primeira rodada da Libertadores? Eu acho que variou muito. Eu acho que a gente teve algumas surpresas e algumas surpresas negativas, como Santos e Inter, e mais positivas, eu acho que foi mais o Fluminense. E você, André, você achou que, em geral, os clubes brasileiros decepcionaram ou corresponderam às expectativas? Bom, eu achei bem equilibrado, assim, umas partidas inesperadas, mas algumas partidas que meio que a gente já sabia que ia acontecer. Então, acho que foi equilibrado. Você, Luiz, você vai com o André, você acha que foi equilibrado a expectativa com o que Eu foi acho correspondido? que tiveram muitas variações. Como eu falou do Santos, eu não achei nem tanta decepção. Eu não espero muito do Santos. Acho que vai ser Isso. muito diferente do que foi a temporada passada. E como o André falou, acho que foi bem variado realmente. Alguns altos e baixos, algumas surpresas. E é isso. Então, eu tô com vocês também. Eu acho que teve muito time que, como o Fluminense, como o Edu falou, acabou correspondendo mais com as expectativas, mas tiveram times que deixaram abaixo. O Palmeiras, por exemplo, mesmo tendo a vitória, eu acho que ele acabou deixando abaixo pela forma que foi construído o resultado, né? O Palmeiras empatou fora de casa contra o Universitário do Peru em 3-2, fazendo um gol no último lance do jogo. Ô, Edu, o que você achou da estreia do Verdão na Libertadores? Eu não vi o jogo, eu só vi os melhores momentos depois do gol. Teve um gol no finalzinho de cabeça de um menino da base, que eu esqueci o nome. Você lembra do nome dele, Tus? Vai falando, que eu já chego. Beleza. De um menino da base que conseguiu resolver. O Rafael Veiga, que fez um golaço. Rafael Veiga, que eu acho que está jogando muito bem atualmente, uma das peças mais constantes do Palmeiras atualmente. O Palmeiras que tinha vindo de uma sequência de derrotas para o Defensa e Justiça, para o Flamengo e para o São Paulo. Estava numa fase muito mal. Eu acho que o elenco do Palmeiras não era um elenco tão forte assim para ter conquistado o que conquistou. Eu acho que foi um pouco mais no oportunismo, não pela a qualidade do time. Eu acho que esse time do Palmeiras foi um dos piores. É o pior time, eu acho que, do século que ganha uma Libertadores. É um time muito fraco para ter conseguido ganhar uma Libertadores, que é um torneio tão disputado assim, mas acontece. E eu acho que, pelo que vinha jogando, não foi uma surpresa não foi tanto surpresa assim, porque o Palmeiras já vinha jogando um mau futebol. Só para complementar aqui sua informação, foi o Renan, zagueiro da base, que entrou para fazer o gol da vitória. Ô André, o que você achou desse início do Palmeiras, que quase deixou escapar o resultado após a expulsão do Imperiur? Bom, foi um bom resultado, né? Conseguir pontos fora de casa na Libertadores é sempre muito importante, mas um bom resultado, mas não foi necessariamente uma boa atuação, né? Depois da expulsão, o Palmeiras se dificultou muito, né? Tomou 2 gols, mas começou bem a partida, na minha opinião, não começou mal, mas aí foi caindo e na luta e também um pouco na sorte, acabaram fazendo gol no finalzinho. Eu não também cheguei a ver o jogo, mas bom, foi um jogo com certeza muito emocionante, com um golzinho no final, mas é aquela coisa, venceu, mas não convenceu, então tem que esperar aí, que a sequência do Palmeiras não vem sendo muito boa, tanto no Paulistão, tanto na Recopa e a Supercopa. Então a gente tem que observar ainda para ver como é que o Palmeiras vai se portar nos próximos jogos, que não vai ser fácil. Ô Luiz, o Palmeiras quase que ele escapa com o resultado, mas você acha que foi uma atuação que... Não foi uma atuação boa, né? Mas você acha que foi um bom resultado do Palmeiras? O que você achou dessa estreia do Verdão? Então, só um segundo aqui, que tá tendo um barulho aqui. Eu vou colocar o fone. 2 segundinhos. Então tá bom. Então, ó, enquanto o Luiz não volta, acabou que a gente não teve nenhuma resenha ainda sobre essa Libertadores. O Edu, para você, quem que são os favoritos para passar nesse grupo? Que ainda Do tem grupo do Independente Palmeiras? que tem Palmeiras, Independente del Valle, Defensa e Justiça e Universitário do Peru. Para você, quais são os dois favoritos para passar nas vagas? Eu acho que
o Universitário, ele fica um pouco de fora dessa briga, apesar de não ser um time fraco, mas eu acho que está um pouco dispareado dos outros três, que são campeão da atual Sul-Americana, Defensa e Justiça, e Independente Del Valle, que apesar de não ser aquele mesmo da temporada passada, continua jogando um futebol razoável, e o Palmeiras, que nem eu disse, não vem jogando um bom futebol, mas tem potencial para um pouco mais. Mas eu acho que os dois favoritos, eu acho que seriam Defensa e Justiça e o Palmeiras. E você, André, para você, quais são os dois favoritos desse grupo? Junto com o Edu, eu não esperava muito desse Defensa e Justiça nessa temporada, mas parece que eles não estão tão mal assim. Eu acho que a Sul-Americana, os times que disputaram não jogaram tão bem, mas o Defensa e Justiça está mostrando até agora um bom futebol, o Independente do Vale também. Eu acho que eu vou com o Edu, por mais que o Palmeiras também, né, esteja, acho que, jogando o que eles podem, eu vou de Palmeiras e Defensa e Justiça. Eu concordo com vocês que o Palmeiras é o favorito para o grupo, mas eu acho que o Defensa e Justiça ele tá oscilando bastante, principalmente no Campeonato Argentino. Hoje ele não está ainda na zona de classificação do seu grupo, que é dado pelos velhos, mas assim, o Independente Del Valle já é um projeto que está um pouquinho mais de longo prazo, e esse time do Defensa e Justiça acabou conseguindo, na sorte, ganhar o título para cima do Palmeiras, e ficou por um Ribamar de ser eliminado da Sul-Americana, ainda não passa toda aquela confiança. O Luiz César está aqui de volta com a gente, já está podendo falar do primeiro resultado do Palmeiras. O que você achou? Tô de volta. Na minha opinião, o Palmeiras, como acho que os dois já resumiram bastante, né? O Palmeiras, mas não convenceu. O Palmeiras enfrentou, na minha visão, o mais fraco do grupo. Na minha visão, não, acho que com certeza o mais fraco do grupo. E foi um jogo bem apertado para o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu, como vocês falaram, o gol lá para os minutos finais, né, com o jogador da base decidindo. O que é muito bom, né, para o Palmeiras vir tendo jogadores da base muito bem, subindo. Porém, o Palmeiras realmente vem numa decaída. Como o Edu falou, não é um time tão qualificado a ponto de ter ganho a Libertadores. Talvez foi bem fraco, né, essa Libertadores. Porém, não deixa de ser o atual campeão da Libertadores. É um time, sim, qualificado, é um time bom. E, para mim, os dois, então, favoritos para passar nesse grupo são, sim, o Palmeiras e o Defensa e Justiça, apesar do Independente Del Valle estar sempre muito bem, não, mas sempre vindo bem na Libertadores, dando trabalho. Então, acho que esse grupo vai ser um grupo realmente bastante complicado, ainda mais o Palmeiras passando já aperto com o time mais fraco do grupo. Exatamente. Eu acho que tem duas coisas que preocupam demais para o torcedor palmeirense, né? Primeiro, precisar fazer um gol nos acréscimos, no último lance da partida, para conseguir ganhar do Universitário do Peru, que entre as quatro forças do grupo, como já vem falando, é o mais fraco. E também como o time desestruturou após a expulsão do Imperial. São dois, já tem um pênalti bobo e depois mais um gol. Então, duas coisas que não podem acontecer para um time que quer ir longe da competição. Ele tem que se manter, não sei se conseguir ganhar, mas conseguir jogar o bom futebol mesmo com um homem a menos. Mas eu acho que uma notícia talvez positiva, não sei se eu vejo como positiva, seja o empate entre Independente Del Valle e Defensa e Justiça, porque assim os dois acabam perdendo um pouquinho de ponto e que acaba deixando um pouquinho mais distante nesse início para chegar no Palmeiras, né? Já no grupo B, temos uma das grandes decepções do Brasil nessa primeira rodada, que foi o Internacional perdendo para o Always Ready, equipe estreante da competição. É claro que contou muito com altitude, mas querendo ou não, foi um baque tanto para os torcedores, para os jogadores e para a comissão técnica. Você esperava um resultado desse, Edu? Eu acho que não. O Inter, apesar de eu acho que não ser um dos favoritos para ganhar essa Libertadores, é um bom time. Agora está com o treinador do Independente Del Valle, que fez um ótimo trabalho temporada passada e não conseguiu fazer um bom jogo, e o Guerreiro jogou o jogo só para que eu não... Não, o trio quem jogou de centroavante foi o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo, que teve uma ótima fase ano passado, mas agora a gente vê que ele é um jogador mediano, não um craque. E eu acho que foi bastante decepcionante. Eu acho que me lembra até um pouquinho o ano passado, o São Paulo perdendo
Nossa, Binacional. esqueci. Binacional. Binacional, isso. Binacional. E agora o Inter perdendo pro Always Ready, que é um time fraco. 2008 é um time sem praticamente nenhuma tradição. Eu acho que foi uma das maiores decepções junto com o Praticamente empate não, do né? Galo. Sem nenhuma. Sim. Realmente, o que mais preocupa, O time é mais novo que eu, velho. Pô, sacanagem. realmente, é uma equipe muito nova e até o nome acaba causando um pouco de estranhamento, né? O André, o time do Inter, não é nem por ter perdido a partida 2-0, mas foi amassado. O time do Always Ready teve o dobro de chutes ao gol, o dobro de chutes também no total. Jogou muito melhor do que o time do Inter, mesmo o Inter jogando, mesmo o Inter tendo a posse de bola. Vocês não esperavam essa atuação horrível do Inter, seguida de um péssimo resultado logo na estreia? Bom, como você disse, o Inter conseguiu o controle da posse, mas não foi preciso tanto assim nas finalizações. Mas um pouquinho mais da posse, né? Não foi tanto. Por Acho que cento. foi 52 a Foi 48. 51-49, então é muito pouco, assim. É. Ah, tu tá de Mas, sacanagem, né? Tu falou dessa vantagem da posse? não, 1%. É eu pensei que era um vantagem, pouco pô. mais. Aí eu lembrei. Pelo amor de Deus. É 2 toques na bola a mais que o outro. Não, assim, mas o Always Ready, um nome que eu achei legal, assim, é bem estranho, mas legal o nome. Que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e ganhou do Inter, então, assim, só de nunca ter ouvido falar na minha vida, nunca Fica ter jogado tranquilo mais que não é só Libertadores. você, não. Eu também nunca tinha ouvido. É, Fica Também tranquilo, não. não são só os dois, não. e Obrigado. ser amassado, assim, por um time, né, que podia ter aumentado a vantagem ainda, né? Então, bem decepcionante a estreia do Inter, mas eu acho que ele pode recuperar sim. O time do Inter tem boas peças, bons jogadores e o técnico é muito bom, né? O Miguel Angel Ramírez é realmente um técnico muito bom e eu Você acho ama que esse cara, consegue. né, André? Toda Cara, eu vez acho que ele você tem uma possibilidade de falar dele, já vinha falando cara, eu na acho época ele do um bom Independência Del técnico, eu acho Valle. um técnico muito inteligente, tá ligado? Que ele Parece faz o um Luiz jogo com o bonito. Cristiano Ronaldo. Fala Mas nada, o cara é fala bom. nada. A diferença é que um tem 5 bolas de ouro, o outro nunca ganhou nada na carreira. Calma, que tem uma Tem uma Sul-Americana. Sul-Americana. Ele Ah, tem uma vai tomar no Sul-Americana. toba, velho. Agora, entre uma Sul-Americana e 5 Até a bolas de Chape ouro, tem eu não sei Sul-Americana. vocês, mas acho que o Sul-Americana é mais legal Não, ainda. Uma bom, ele Sul-Americana. não é um ídolo meu, pô, mas eu acho ele um bom técnico. Não, é Não, ídolo seu, André, só você pode. sempre fica babando ovo dele, falando que o Independente Del Valle é um Eu ótimo queria ele no time, Fluminense, é um ele é time um ótimo. maravilhoso, que Até é porque um a bom gente tem o profissional. Roger, né? Então não é Pô, muito difícil querer. Roger eleitor pra cima do técnico do River, hein? Mas mais tarde fala do Fusão. Mal tático. Caralho, qual o nome do técnico? Ah, o Galhardo. Galhardo. E aí, André, você tem mais uma coisa que falar do nosso grande internacional que ficou mais com a posse? Com a posse. Não, 1%. eu pensei que tinha sido mais, eu me confundi. Tá. Eu sei, é que o Tucci falou como se a posse tivesse sido absurdamente maior. Só que foi 1%. Não, assim, eu vi um pouquinho do jogo, pouquíssimo. Eu pensei, o Inter tava mais com a bola. Eu falei, então tá mais com a bola. Mas, resumo, o Inter jogou pior, always ready, é, acabou com o jogo, é isso, merecida a derrota, e agora tem que só. O time é bom, tem boas peças, eu acho que pode ainda mesmo assim se classificar para as oitavas, mesmo em primeiro. Luiz, você tem mais alguma coisa aqui para falar do nosso grande Colorado da Massa? Eu não. Eu acho que assim, o ponto Certo. que o torcedor do Inter sai como satisfeito é que o Olímpico, que também seria a segunda força do grupo, também tropeçou para cima do Deportivo Táchira, também naquele clube forte, assim, que promete fazer bons jogos. Mas eu acho que assim, o Always Ready jogando fora de casa vai perder muito, porque essa vitória acho que foi muito baseada na altitude, porque deu para ver que o time do Inter sentiu demais. E assim como a gente falou no grupo, Edu, quais são os seus dois favoritos para passar de fase, né, após essa primeira rodada? Eu acho que o Olímpia e o Internacional. Apesar do mau resultado, eu ainda acredito que conseguiu se recuperar. E você, André, Olímpia Internacional também? Também acho. Quem é o outro do grupo? Olímpia Deportivo Internacional, Táchira. Deportivo Táchira, no Peru, e Always Ready da Bolívia. É brincadeira, né? É brincadeira. Eu também acredito nos dois. Eu vou acreditar no Inter, mas tá difícil acreditar no Inter, velho. Tá difícil. A bola vai engrenar e vai dar tudo certo.
Já no grupo C, nós temos o Peixe que perde para o Barcelona de Guayaquil dentro de casa e acabou trazendo muita insatisfação para a torcida. O Santos que ainda também vai ficar sem o Soteldo pelo restante da temporada. Ele quer jogar lá na MLS, no Vancouver. Esqueci o nome do time agora, mas no Vancouver. Ô, Edu, foi meio surpreendente, né, essa derrota do Santos para o Barcelona de Guayaquil. E você acha que o Santos acaba largando um pouquinho atrás? Você acha que ainda dá para recuperar? E do jogo, você acha que o Santos conseguiria reverter esse resultado dentro de campo? Eu não acho que foi uma surpresa. O Santos, como o Luiz disse, vem jogando mal. O elenco do Santos não é forte. O que o Cuca fez ano passado foi basicamente um milagre. Não fez nada Que nem demais, aquele- pô. Para de babar ovo do Cuca. Fez feijão com Eu não arroz. estou dizendo que ele é um Feijão técnico, com mas arroz. o trabalho dele no Santos foi excepcional. O É, elenco do é inegável, pô. Tu com o pode não gostar do Gesualdo, Cuca. o time tinha gente falando que o Santos ia cair no Brasileiro. De tão ruim que tava com o Gesualdo. Tava horrível o time. O Santos fez um milagre com esse time do Santos. Talvez você não esteja tão satisfeito assim quando eu falo isso, porque no Atlético tá tendo um mau trabalho. Mas o Santos é incontestável você falar que ele fez um trabalho ruim. Ele fez um bom trabalho, sim. Mas o que os jogadores mais falam bem dele é a questão de gestão de elenco. Mas, taticamente, o Cuca não é um técnico tão forte assim. Fez um bom trabalho no Santos, eu admito. Mas, Tu, se bom é tu, pô. Tu que é não, bom falando que técnico. taticamente ele não tem muitos técnicos mais fortes do que ele. Não, você que é fera. Você acha que ele é bom técnico taticamente? Cara, dentro das limitações dele, é que o Cuca ele não é um puta de um treinador, claro. Porém, ele, dentro das suas limitações, ele se vira e consegue fazer uns milagres, velho. Pô, ele se vira com o que tem, tio. Entendeu? E só continuando, o Barcelona de Guayaquil também não é um time tão fraco como o Always Ready, é um time até de certa tradição na Libertadores. Eliminou, se não me engano, na Libertadores 2017, eliminou o Santos, eliminou o Palmeiras e caiu para o Grêmio na semifinal. Não é um time tão ruim assim. Eu acho que eu já esperava esse resultado, mas não do jeito que foi, porque foi até que um pouco humilhante, apesar do placar não mostrar isso, foi um massacre do Barcelona. Santos, eu ouvi alguns torcedores dizendo que foi o pior jogo do Santos em muito tempo, e eu acho que eu já esperava um pouco isso. Ô Luiz, você esperava esse resultado negativo do Santos? Eu esperava, a próxima vez eu quero falar primeiro, porque os dois falam tudo e não sobra nada para eu falar. Pô, tá de sacanagem? Então tá bom. Nem falei ainda. Só falou o Edu, pô. Tá bom. Tudo bem, mas tudo bem, vai. Enfim, como eu já tinha falado, o time do Santos é um time, para mim, que é bem abaixo, como o Edu falou, foi um milagre que aconteceu ano passado, né? Inegável. Então, eu acho que a gente não pode esperar muito do Santos para essa temporada. Tem um elenco bem limitado e eu acho que é isso que a gente pode esperar do Santos para essa temporada, bicho. Claro que talvez possa se classificar, mas não acho que seja um time capacitado para poder chegar muito longe nessa Libertadores, não. Ô André, esse time do Santos já caindo aqui, já perdendo em casa, no primeiro jogo, você acha que acaba abalando muito a confiança do time que ainda vai pegar o Boca Juniors na próxima rodada? Bom, com certeza o time jogou dessa vez realmente ficou muito com a bola e chutou menos e com muito menos efetividade e perdeu a partida. O Barcelona de Guayaquil, né? Uhum. Barcelona de Guayaquil é um time ok, assim. E o elenco do Santos é o time, assim, acho que mais limitado entre os brasileiros que estão jogando em Libertadores. O elenco em geral é o time mais fraco e é o que eu menos espero. Mas ainda não acho impossível uma classificação, não. Ainda tem boas peças dentro do time, mas tem que trabalhar muito mesmo. Ô Luiz, favorito a passar desse grupo após essa primeira rodada? Favorito para passar em primeiro no grupo? Boca. Primeiro e segundo. Quem passa no Boca, e eu acho que eu vou de Barcelona em segundo. Quem é o outro do grupo? The Strongest da Bolívia. The Strongest também não é ruim, não. Quanto foi o jogo Boca e The Strongest?
Boca e 1-0. The Strongest 1-0, de acordo. Foi 1-0. Mas eu vou de... Tá, eu vou de Book The Strongest. Vou de Book Boca The e The Strongest. Strongest? Nome vou bonito, né? The confiar. Strongest, mais Eu vou de forte. The Strongest. Sabe por quê? O Barcelona nunca me convenceu. The Nunca. Strongest. O Santos... Pô, The Strongest é... eu vou de Boca. Só Boca. Só Boca. Boca. Passou. Só Boca. Só Boca. Não, só o Boca que eu sei. Só o Boca. Não, pô, Que eu sei é o concreto, Boca. concreto, pô. Boca aqui, na lata, vai. Crava. Sem ficar em cima do muro, sem ficar em cima do muro, Luiz. O bagulho vai estar perto. Eu vou de Boca e... Foda. Eu vou de Barcelona, porque o Barcelona ganhou fora da sua altitude. Vou de Barcelona. Boca e Barcelona Vou de também, Barcelona. Também. Boca e Barcelona. Esses têm muito sem Mas esperança o no Barcelona não me do convence. Santudo. O Barcelona não me convence. Barcelona não me Todos os convence. Barcelonas me convencem. Mas esse resultado eu acho que vai ser muito importante, porque querendo ou não, ganhar lá na altitude realmente é muito difícil, mas ainda tem esperança no Peixão da Massa, que ainda vai conseguir se classificar em segundo colocado deste grupo, né? No grupo D, é o grupo, se eu não me engano, que não tem... Não, é o grupo do Flusão, grupo D? Do River e do D é o Flusão. do Flusão, hein? Grande partida do Flusão, não é não, André? Não, vou falar pro Luiz primeiro. Luiz, por favor. Queria muito falar em primeiro lugar. Luiz. Obrigado. Flusão empata dentro de casa com o River Plate. É um bom resultado? Flusão, porra. Não vou falar que é um bom resultado, porque não tá fácil a situação do Fluminense, porém, dentro das circunstâncias do Fluminense ser um time muito pior que o do River, eu digo que foi um bom resultado. Na verdade, eu vou me reformular. Dentro do contexto que você pensa que o River é um time muito melhor e tal, foi um bom resultado. Mas dentro da situação que foi o jogo, eu acho que foi um resultado razoável, porque eu acho que o Fluminense jogou melhor que o River a parte do segundo tempo, pressionou, teve boas oportunidades, apesar do River também ter. Tomou o gol num vacilo do Muriel, não, do Marcos Felipe. Então, eu acho que dentro desse contexto do jogo, foi sim um resultado razoável para o Fluminense. Não foi um bom resultado. Mas me surpreendeu muito positivamente o Fluminense. Claro que a gente tem que contar que não foi uma das melhores atuações do River, com certeza, porém o Fluminense me surpreendeu, impôs seu estilo de jogo, e como o Santos, para mim, é um elenco também muito limitado, se a gente for ver, e para mim é um dos elencos mais fracos dos brasileiros, acho que é o Fluminense e o Santos. Tá pegando forma o elenco do Flusão, tá pegando forma com as contratações. Ô, André, que você achou do nosso estreia do nosso Flusão aqui? Bom, eu acho que foi o contrário do jogo do Palmeiras. A gente não conseguiu um resultado bom, mas o futebol convenceu, sim. O futebol convenceu. Eu acho que desde que a gente tomou o gol, o time jogou melhor. No primeiro tempo teve partes que eu acho que foi assim, de igual para igual, os dois times estão jogando mesmo tanto, mas quando ele, homem, apareceu em campo, não teve como. O cara jogou muito. Que isso, o cara é muito bom! Casares, monstro, acabou com o jogo. Destruiu, não foi nem mudou o esquema nem nada. O cara tava fazendo a mesma coisa que o Nenê, mas foi uma atuação individual que mudou o jogo. O Fred, que não tava jogando nada, com um Casares ali genial ali no meio campo, chegou, meteu aquela bola perfeita pro Fredão, só meteu para dentro. Foi um jogo que eu acho que o Fluminense jogou muito melhor que o River. Muito melhor, não. Melhor que o River. O River também então, não foi nas suas melhores atuações. Perdeu um jogador muito importante, né? Que foi o Nacho. Nath Fernandes. O Nacho. Craque, né? Como mesmo tu. E eu acho que os dois times que tiveram as melhores atuações foram o Fluminense e aí, próximo, não passando pro próximo, que o Edu ainda tem que falar, né? Mas foi o São Paulo. O Fluminense e São Paulo, para mim, foram os times que mais jogaram bem nessa primeira rodada, dos brasileiros, né? Falando assim. O Fluminense convenceu muito. E se jogar a mesma coisa que jogou contra o River, contra o Santa Fé, contra o Júnior Barranquilla, as atitudes eu acho que não vão atrapalhar, pelo fato que eu acho que o Fluminense não vai jogar na altitude, mesmo na Colômbia. Eu tenho quase certeza disso, que não vai ser lá em cima.
mesmo o estádio dele sendo lá em cima não vai ser em outro estádio. Mas o Fluminense, eu acho que se jogar o que jogou contra o River, contra o Santa Fé e o Júnior Barranquilla, vai passar tranquilo no grupo. Ô Edu, só no resultado assim, você acha que empatar com o River na estreia, dentro de casa, é um bom resultado? Eu acho que nem o Luiz André falou, dentro dos parâmetros, dentro do esperado, foi um bom resultado. O Fluminense não vinha jogando uma Libertadores faz muito tempo e já começou com esse empate do River, que apesar de, em termos de pontuação, não ser um bom resultado, mas apesar do adversário e da situação financeira do Fluminense, dessa situação em que as pessoas estavam debochando um pouco do Fluminense, foi um ótimo resultado, que apesar do empate, jogou até um pouco melhor que o River, no segundo tempo, e no primeiro tempo eu acho que o River jogou um pouco melhor, então ficou bem equilibrado o jogo na soma. Eu sinceramente agora tirando um pouco a parte clubista de São Paulo, fiquei um pouco feliz pelo Fluminense, porque como eu estava falando com o Luiz há um pouco tempo atrás, eu acho que todo mundo quando assiste futebol tem um pouco de síndrome de vira-lata, que você sempre torce para o mais fraco. Eu fico feliz para um time que tem uma situação financeira um pouco pior do que a maioria dos clubes, como o Fluminense, um clube que está um pouco se reformulando agora, de passar por uns tempos bastante ruins desde do último Campeonato Brasileiro que eles conseguiram ganhar, e eu fiquei até que um pouco feliz com a vitória do Fluminense. É verdade que assim, o jogo, sem o craque de bola, o gênio da bola, Casares, que comeu o jogo, o Fluminense não caviava muito pra vitória, não. Mas, assim, o Casares a gente sabe como é que é, né? Tem alguns jogos bons, agora vamos ver se com ele vindo do banco, porque eu acho muito difícil que ele vai acabar roubando a titularidade do Neném. Eu acho que se ele vindo do banco, vamos ver se ele vai conseguir continuar jogando um bom futebol. Esse jogo que ele fez é muito fora da curva. Esse tempo, pontos melhores que ele fez na carreira, é muito melhor que vários que ele fez no Atlético, dos jogos bons dele. E dá para se iludir um pouco com o time do Fluminense nessa Libertadores. Ô André, quem que vai passar nesse grupo? Quais são os dois aí que passam? Fluminense e River. Edu. Por mais que agora, ó, só um comentário, agora nesse momento tá rolando Júnior Barranquilla e Santa Fé no colombiano. O Júnior Barranquilla também tem 3-1. Eu acho que o Júnior fica em terceiro, mas também pode brigar para essa vaga do Fluminense. Se não for o Fluminense, é o Júnior Barranquilla. Edu. Eu acho que o Santa Fé é um pouco mais fraco do que o Júnior Barranquilla, Fluminense e River, mas eu acho que vai ter uma briga muito boa entre o segundo lugar, que na minha opinião vai ficar entre o Fluminense e o Júnior Barranquilla, mas eu ainda aposto no Fluminense em segundo lugar, e em primeiro eu acho que não tem como, vai dar River. E você, Luiz? Eu, particularmente, não sou muito seguro. A gente não pode contar com sempre essa atuação boa do Fluminense. Não é assim que funciona. O time do Júnior Barranquilla é um time muito, não muito, mas é um time qualificado, é um time que vai dar trabalho, sim, com certeza. Ainda mais que contém o ponto altitude, né, também. Então, tem esse problema. Porém, essa atuação do Fluminense realmente talvez pode ter, como que eu posso falar? Pode ter Desbalanceado. Desbalanceado e ter criado muita esperança para os torcedores do Fluminense. Então, acho que foi uma partida que realmente traz um conforto, mas que ainda vai ter muito trabalho. Acho que o River, com certeza, vai ser o primeiro. Com certeza, não. Acredito que o River vai ser o primeiro. E esse segundo lugar vai ser disputado entre o Fluminense e o Júnior Barranquilla. O Fluminense que vai ter muito trabalho pela frente. E que é um time que ainda é muito... não tem uma boa constância. Ele ainda tem muito alto e baixo. Alguns jogos a gente nem entende o que acontece. Então, eu acho que vai ser complicado esse segundo lugar. Eu vou de River em primeiro e Flusão em segundo. Acho que o Flusão vai conseguir fazer o seu dever de casa jogando contra o Santa Fé e contra o Barranquilla. E vamos ver fora de casa se consegue roubar um outro ponto na altitude para fazer a diferença, né? Só que, rapidão, tem mais... Só um segundo, calma aí que eu falei isso tudo e não falei, mas eu acho também que, apesar dessa falta de constância eu acredito que o Fluminense possa, sim, ficar com o segundo lugar. Tá. Então, ó, aqui, Grupo Edu, vou começar com você. Quero saber como estamos, nosso São Paulão da Massa, já está crespilizado? Eu estou crespilizado, é um dos melhores trabalhos neste trabalho, o quinto melhor na história de São Paulo e o melhor no século.
Tô gostando bastante do estilo de jogo do São Paulo. Eu acho que com esses reforços deu muito mais volume para o clube e talvez a volta de alguns jogadores que estavam de lesão, como Liseiro e Rojas, e algumas utilizações que o Diniz não está usando muito, apesar de ele ter revelado bastante garotos da base, como Luan, Igor Gomes, Brenner. Mas eu acho que ele descobriu dois que provavelmente vão ser muito úteis, que eu acho que jogam muita bola, que é o Rodrigo Nestor e o Galeano. O elenco de São Paulo está muito mais incorporado e com essa maratona de jogos por causa da paralisação do Paulista no futebol, acho que a gente está conseguindo manter a sequência, apesar de, na maioria dos jogos, a gente está jogando com as reservas, está fazendo muito revezamento. Eu acho que agora a gente tem elenco para isso. Com as reservas, a gente conseguiu ganhar do Guarani e do Santo André, fazendo bons resultados. E o elenco principal de São Paulo, para mim, é muito bom. Benítez está jogando muito bem. Miranda ainda está um pouco fora de forma. E Éder e Benítez, para mim, estão fazendo bastante diferença. O time de São Paulo está jogando muito bem, na minha opinião. Eu estou vendo os jogos. E para mim, a diferença de qualidade para os outros times, por exemplo, Palmeiras, que jogou, estava muito visível. E agora contra o Sporting Cristal. Dani Alves também está jogando muito bem, agora que está jogando de lateral. Ele é craque, sempre foi. Ele estava insistindo em jogar de meio de campo. E a partida em si, eu acho que o São Paulo jogou bem praticamente todo o tempo. O Sporting Cristal até tentou pressionar um pouco o São Paulo, mas só que não deu certo. Logo no início, o Luan meteu um gol, que a bola desviou e entrou no gol, que foi o primeiro gol dele como profissional pelo São Paulo. Benítez fez um golaço de fora da área, e o gol do Éder, que tem um ótimo posicionamento, que se comunicou muito bem com o Reinaldo, e fez o gol. Gol dos estreantes, que eram o Éder e o Benítez. E o Sporting Cristal, que estava 21 jogos sem perder, São Paulo tirou essa invencibilidade. Eu acho que São Paulo vem muito forte para essa Libertadores. Ô André, esse trabalho aqui do nosso São Paulo, você acha que dá para sonhar ou só foi um início muito promissor? E desse time na Libertadores, dá para ir longe? O que você espera do São Paulo nessa temporada? Bom, falam que sem clubismo nenhum. São Paulo realmente começou, acho que talvez é o melhor começo, acho que de todos os times brasileiros aí, no geral, tá começando muito bem. O São Paulo chegou a perder já, Edu? Perdeu um jogo com Crespo antes dessa paralisação da pandemia, se eu não me engano, para o Novo Horizontino, mas só que teve umas, para não falar que foi roubado, teve umas incoerências da arbitragem. Clubismo. Entendi. Bom, mas eu acho que o São Paulo tá muito forte. O São Paulo vem muito forte, mas é o São Paulo, né? A gente já viu o que ele fez no Campeonato Brasileiro ano passado. E, bom, não tem como confiar muito nesse time, mas se fosse assim, para falar um time que eu boto fé assim, para ganhar alguma coisa, é o São Paulo. Assim, mas é difícil. Mas eu acho que o time vem bem, só não pode pipocar como vem pipocando nos últimos anos. Luiz, esse início do trabalho do São Paulo é o melhor do Brasil hoje? Então, se não fosse São Paulo, eu juro para vocês que eu dava o São Paulo como o campeão da Libertadores hoje. O time de São Paulo está com elenco. Juro para você. O time de São Paulo está com elenco muito forte mesmo, na minha visão. Apesar de alguns jogadores não durarem mais muitas temporadas, para hoje é um time muito forte. Por exemplo, o Miranda não deve mais durar tanto tempo, mas para hoje ainda é muito diferente dos demais. Já jogou Copa do Mundo, não tem nem o que falar. O Éder, baita jogador de time europeu, apesar também de já ser um pouco mais velho, ainda é um baita de um jogador, ainda é diferenciado em relação aos demais. Temos também o Daniel Alves, né, que não tem nem o que falar. Agora, então, voltando para a lateral, ele sabe o que faz lá. Então, assim, o Luan chegando muito bem, impressionante. Então, esse time do São Paulo realmente me convence bastante, ainda com o Crespo comandando muito bem o time. Realmente me convenceu bastante o time do São Paulo. Porém, por ser o São Paulo, eu ainda tenho aquele ressentimento, entende? Com o São Paulo. Não sei se chega a ser campeão da Libertadores, mas vem como um dos grandes favoritos na minha visão, com certeza. Só adicionando uma coisa, eu concordo com praticamente tudo que o Luiz falou.
Até mesmo os torcedores, vejo muito torcedor cantando vitórias da hora, falando um monte de baboseira. Eu acho que o pessoal tem que ter um pouco de calma, como não tiveram no campeonato passado. Eu acho que, para mim, torcedor de São Paulo nunca aprende, parece que apanha e continua falando as mesmas coisas. É impressionante. Fico bravo até com umas coisas dessas. Mas o time de São Paulo está muito bem, só não pode pipocar que nem está fazendo as temporadas passadas. São Paulo tem muita questão do psicológico, essa pressão enorme que tem para ganhar títulos. Eu acho que se ganhar o Paulista já vai dar uma baita aliviada, eu acho que vai deixar todo mundo um pouco mais leve para trabalhar. Eu só queria fazer mais uma citação, que eu acabei falando do Miranda, do Éder, do Luan. O Benítez, para mim, também, um jogador, uma baita contratação para mim, na minha visão. Cara, o Benítez, um jogador espetacular. Ele ganhando ritmo, então, sequência de jogos vai cada vez ajudar mais. E o Benítez realmente é um jogador que me convence muito. Então, eu acho que o São Paulo, dessa vez, chegou muito bem no mercado e soube contratar peças realmente que fazem a diferença. Para mim, o Luan, o Benítez, o Éder, o Miranda, realmente são jogadores excepcionais. O Edu, quem que passa desse grupo, então? Acho que São Paulo em primeiro e Racing em segundo. E para você, André, quem que passa no grupo? São Paulo em primeiro, Racing em segundo. Também acho. O Racing, que ele acabou tropeçando. Eu tô com vocês também, acho que passa São Paulo e Racing. Mas o Racing tropeçar para cima do Rentistas do Uruguai, outro estreante. Mas ainda acho que... Não, sim, que... recupera, mas... eu acho que esses dois outros times são muito abaixo, tá ligado? Na minha opinião. Mas é preocupante, assim. Acaba, Não, porque querendo ou não, o Rentistas não é aquele clube, assim... porque o... Qual o nome do time que ganhou do Inter? Não, é um baita de um time. Então, Always ready. Fera. Always ready. Então, o nome do time, é o que eu ia falar, nome pô. de time. É o que eu ia Mas falar, é pô. sempre preparado, velho. O nome do time é sempre Então, preparado. tu tá de sacanagem. Tu perde pra um time que chama sempre preparado. Pelo amor de Deus. Mas eles são não sempre podia preparados, existir. essa é a questão, cara. Eles são preparados para tudo. É verdade. Real É verdade. Madrid, Bayern, Tá de PSG, eles são sacanagem. preparados, cara. Só uma curiosidade que o time que está sempre preparado, ele foi fazer uma pré-temporada aqui no Brasil e perdeu para times como o Inter de Milão. Eu vi, para Portuguesa. Limeira, Portuguesa. Então, não está sempre preparado assim, né? Mas contra o Inter se mostrou preparado. É porque não pegou time grande, filho. Na hora que pega um Real Madrid, Eles invocam, né? Tio. É porque eles São Paulo que vai jogar realmente contra o Rentistas. Quinta-feira vai jogar contra o Rentistas, se eu não me engano, dentro do Morumbi. Se perder pro Rentistas, é situação, hein? Quanto você espera esse jogo? Cara, olha o nome do time também, Rentistas. Eu espero goleada. A gente colocou quando ele fala isso, ele se zica. Quando ele fala isso, é aí que... É tipo a nota de física, tio. É tipo a nota de física. Explanando os amigos num trabalho sério conosco. Trabalho sério. Falta de profissionalismo. Quando ele se empolga, aí pode saber que deu merda. Tem que se empolgar, de acordo com você. Se não fosse São Paulo, tipo, já tava ganho, Luiz. Tem que se empolgar. Esse ano tá certo. É tudo tricolor, Luiz. É tudo tricolor. A gente conseguiu meter um bom resultado 3-0, que eu acho que já é goleada, depende do seu ponto de vista. Não é goleada. É um placar. Um placar bom contra o Sporting Cristal, que não é um time ruim, tava uma sequência, como eu falei, de 21 jogos sem perder, e agora o Rentistas, que para mim é um time muito mais fraco, Sporting Cristal. São Paulo tá jogando... eu acho que é para golear, mas um resultado como 2-0 também não me ficaria ruim, não. No fim de semana, vocês vão ver a vitória de 1-0 do Rentistas para cima do São Paulo. Pra gente voltar a conversar aqui no fim de semana. O grupo F é aquele que não tem nenhum brasileiro, então vamos acabar entrando nos jogos, né? Mas é composto por Argentino Júnior, Atlético Nacional, Universidade Católica e Nacional do Uruguai. Assim, eu vi um pouquinho do jogo da Argentino Júnior, porque eu estava muito curioso para saber como que esse time joga. Só dando palpite mesmo, Edu, quem que passa nesse clube? Atlético Nacional e Nacional. Ô, André. Argentino Júnior e Atlético Nacional. Luiz. Não, Atlético Nacional e Argentino Júnior. Luiz. Cara, é complicado deixar o Nacional de fora.
Ah, eu não vou opinar nesse grupo, não. Luiz, deixa em off. você já tá de novo querendo vir ficar em cima do muro pra cima da gente. Vamos passar. Ninguém quer saber desse grupo. Pô, mó bom dos grupo, mó argentinos. interessante o jogo, pô. Deixa Mó que os legal. argentinos falem sobre esse grupo. É, Ninguém quer tio, saber sobre isso. chama um argentino aí pra opinar, filho. Eu Vamos Vamos quero pro ver grupo saber G, desse- que é o grupo do Flamengo. O Argentino Júnior é bola, viu? Pode anotar que O vai Flamengo longe. ficou quanto? Ficou 3x2 3 a pro 2. Flamengo. 3x2. 3-2 pro Flamengo. Pô, foi jogão, hein? Eu acho que foi o jogo da rodada. O que você acha dessa estreia? É um bom jogo, mas como você disse, eu acho que o futebol do Flamengo não convenceu. Everton Ribeiro jogando muito mal, teve que ser salvo pelo Arrascaeta e o Flamengo. O Vélez, que apesar de estar bem no Campeonato Argentino, é um time de pouca tradição. Eu acho que o Flamengo não podia ter sofrido Pouca tanto tradição. assim para o Vélez. Como você disse, como o Palmeiras sofreu por Universidade do quê? Universidade do quê? De Desportos. De Aí, Desportes. O Flamengo também não podia ter sofrido assim para o Vélez, que é um time, como eu disse, sem tradição, apesar de estar bem no Campeonato Argentino agora. O Arrascaeta, que nem eu disse, salvou. Gabigol fez um gol de pênalti, como sempre. E eu acho que, apesar do resultado, o Flamengo vai ficar em primeiro do grupo. E eu acho que essa segunda vaga vai ficar entre o Vélez e a LDU. O Vélez tem Libertadores, tá? O Vélez ganhou Libertadores Vélez no sabe. século. Vélez não, tá? Para com União Vélez. Fluminense, viu? É a mesma coisa que Desde falar que o Atlético 1960. tem tradição na Libertadores. O Atlético Pô, tem tradição, pô. Ganhou, tem Libertadores. Tem tradição sim, tem tradição sim. Atlético tem tradição na Libertadores. Clube estão de que tem sacanagem título tem comigo. tradição. Clube tem tradição. Olha, Pelo eu, amor de- de Deus. eu defendo essa Atlético- tese. Nossa, velho, que negócio absurdo. Não, O eu acho Atlético que, não por tem exemplo, tradição Santo nenhuma na André também Libertadores, tem cara. tradição na Libertadores. Todo time que jogou a Libertadores tem tradição. Não, André, também não. Claro que não, cara. Pelo amor de Deus, André. Não fala Santo merda, André não é cara. uma estreia totalmente. Um time André, Não, cara. velho, para de falar que inesperado, chegou longe. você às vezes quando abre a boca só fala merda, André. Não. Pô, Vamos, olha verdade, o que Não, tu pelo amor de falou Deus, agora. André. Desde quando o Atlético tem tradição na Libertadores, pelo amor de Não, Deus, mas cara. tem sim. Atlético antigamente nunca ganhou praticamente nada na Libertadores. Só em 2013 foi ganhar seu primeiro título após, sei lá, quantos 100 anos, mais de 100 Tá anos de bom, história, rapaziada, né, Cus? vamos, foco, objetivo. Tá. Já falei minha opinião aqui sobre o Grupo G. Ô, Luiz, e o Mengão? O que você achou da estreia do Mengudo? Também acho que não convenceu, assim como o Palmeiras. Conseguiu levar os 3 pontos, que no fim é o que importa, né? Mas para mim também não me convenceu. Não jogou o futebol que pode, que devia, no caso, né? Porém, como levou os 3 pontos para casa, que no fim é o que vai valer, né? Então, ó, acabou que a gente tem um problema na captação do áudio dessa última parte sobre a estreia do Flamengo e também sobre a estreia do Galo empatando lá na Venezuela. Então, infelizmente, vou ter que ficar devendo para vocês. Mas é isso, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Semana que vem a gente comenta um pouco sobre esses dois times, tanto o Flamengo quanto o Atlético. E dá uma moral lá no nosso Instagram, que sempre tem conteúdo exclusivo. Estamos focando muito em pré-jogos, principalmente da Champions, e essa semana vai ter também da semifinal. E se puder dar uma compartilhada, ajuda demais a gente. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, eu te encontro em um próximo resenha e falou!